Olá, amigos do Hoje Paraná. O tema dessa semana do nosso HojeCast é o Plano Diretor de Curitiba, que deve ser revisto a cada 10 anos. E para a gente entender o que é plano diretor e a importância dele para a cidade, eu e Fernando estamos com o diretor de planejamento de PUC e coordenador do processo de revisão, Tomás Ramalho. Bem-vindo, Tomás. Obrigado, André. Obrigado, Fernando, por esse convite. Para a gente começar essa conversa, explica para nós e também para quem está nos assistindo o que é o plano diretor. Perfeito. O plano diretor ele é talvez a principal peça de planejamento de uma cidade, né? Ele está na Constituição e ele orienta o crescimento da cidade. No caso de Curitiba especificamente, nós temos um plano diretor muito famoso, de 1966. É um dos poucos planos, talvez o único no Brasil, que tenha 60 anos, né? E que, a partir do Estatuto da Cidade da nova Constituinte, passou a ter uma obrigatoriedade de revisão a cada 10 anos. Então, nós estamos na terceira revisão. A primeira revisão foi feita em 2004, para se adequar ao Estatuto, que foi promulgado em 2001, depois em 2015, e agora essa revisão 2025-26. E por que revisar de 10 em 10 anos? Hoje é uma obrigação legal. Tá? Já há uma discussão nacional, inclusive, se isso deveria ser feito. Na época que se pensou 10 anos, se pensou planejamento de médio prazo. Na época, né, os presidentes, eles, após a Constituição, eles ficavam 5 anos no poder. E aí houve essa mudança com o FHC, com o advento da reeleição, e aí se mudou para 4 anos. Inclusive, eu participei da discussão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, acho que os planos diretores deveriam ser 16 anos. E aí a gente talvez tratar, André e Fernando, o zoneamento a cada 8, né? Porque o zoneamento é uma peça que é muito discutida no plano diretor. O plano diretor é um guarda-chuva de várias leis importantíssimas para a cidade e muita gente às vezes não quer discutir o plano diretor, quer discutir o zoneamento da cidade. Quanto a essa questão do prazo, né? A gente sabe que o Estatuto das Cidades prevê no máximo 10 anos. Mas com a dinâmica que as nossas cidades se desenvolvem hoje, né? A gente vê casos assim absurdos. Eu acompanho muito o litoral de Santa Catarina. Eu sempre questiono os prefeitos. Por que esperar 10 anos quando você precisa ter, eventualmente, intervenções urbanas com um prazo mais abreviado? Você concorda com isso? Concordo e acho que o plano diretor pode resolver isso de maneira inteligente. A gente tem tentado fazer isso nesse plano diretor, né? O plano diretor é um ecossistema legal. Tem uma lei do plano diretor, essa que está sendo revisada no momento, e ela deve focar no estratégico. O operacional, que é essa questão, a gente pode levar para o infralegal. Né? O plano diretor de Curitiba, por exemplo, ele tem uma rigidez de uma lei orgânica, precisa de 2/3 da Câmara para aprovar em 2 turnos. É um esforço legal muito grande do prefeito e de qualquer executivo. Então, você ter um infralegal que calibre a política pública é fundamental. Isso aconteceu, por exemplo, na nossa estratégia do centro. Nós aprovamos uma lei complementar e tivemos agora 5 decretos regulamentadores. Esses decretos, eles são a maneira da gente ir calibrando a lei a partir do momento que a gente vai monitorando e aprendendo com como ela está sendo implementada. Vale lembrar que, sem plano diretor, o município não contrata nada com o governo do estado. Ainda é assim. Isso, ainda é assim. A gente recebe notificações periódicas, né, do Paraná Cidades, por exemplo, e você não tem recursos nem estaduais e nem federais se você não tiver o seu plano diretor atualizado. Então é fundamental você ter o plano diretor. O plano diretor ele vai dar essa visão de futuro e ele vai se desdobrar num conjunto de legislações e num conjunto de planos setoriais. Plano de habitação, plano de mobilidade, plano de saneamento ambiental, que por sua vez vai se desdobrar num plano de drenagem, por exemplo. Então o plano diretor ela é a peça, ele é o guarda-chuva principal, né, onde a gente de fato tem que discutir qual é a Curitiba que queremos. E falando em discutir, temos audiências públicas. Toda reunião vem recheada de ideias, de novidades e de reclamações. Como é que estão sendo feitas essas audiências públicas? Quantas foram feitas até agora? Olha, o total de eventos participativos são 90. Tá? Nós fizemos 90 eventos participativos. 2 audiências públicas, que são os momentos magnos, né, que a gente convida todos para mostrar aquilo que se avançou, mas nós temos também um modelo de oficina, porque a gente quis gamificar essa participação. O que é que a gente percebe? Tá? A participação
ela tem que ser feita, porque muitas vezes as evidências elas não batem com a consulta pública. Vou dar um exemplo bem claro. A visão de um centro inseguro. Quando a gente vai para os dados, o centro não é inseguro. Mas a percepção da população é que é inseguro. Então, a participação ela serve para você conectar aquilo que é percepção e aquilo que é realidade. E aí, ou você tem que comunicar melhor essa realidade, ou você tem que rever seus dados. No caso da audiência pública, né, a gente percebeu que, como o trabalho foi bem feito com as outras oficinas, né, oficinas estratégicas, oficinas livres, oficinas comunitárias em cada regional. Quem participa dessas oficinas? Então, depende. Veja, a gente tem que ter oficina para todos os formatos. No caso do plano diretor, o que é que a gente percebe? Nós temos as oficinas comunitárias que todo mundo é convidado. Mas tem os ativistas. Tem um ativista do setor produtivo, o ativista dos movimentos sociais, os ativistas da academia. A gente criou oficina estratégica com cada um desses grupos e também com a Câmara, que é fundamental nesse processo, nosso parceiro, né? E aí a gente também fez as oficinas livres, que é assim, se o cara não está satisfeito com o conteúdo, faz lá com o teu grupo e manda num formato que a gente consegue sistematizar. Então nós estamos usando inteligência artificial e nós temos um canal de transparência e rastreabilidade, onde qualquer cidadão que participou, André, ele pode ir lá e ver a contribuição dele mapeada, né? Olha, no Cajuru, nessa rua, foi isso vai estar conectado com esse artigo do plano diretor, que não vai resolver teu problema, porque ele é estratégico, ele não é operacional, mas que já vai transmitir no sistema de planejamento para uma lei ou para um plano específico, que aí sim vai resolver esse problema. Inclusive, vocês têm um site, nós vamos botar aqui embaixo, Sim. Você pode acompanhar, de fato, todas as novidades em relação ao plano diretor, através desse site que nós vamos botar aqui para você acompanhar. Tomás, estamos falando de audiência pública, a gente pensa muito em cidadão comum. Sim. Mas as entidades representativas de vários setores participam também? Participo. Vou dar exemplos, tá? Porque só te cortando, é fácil reclamar nas redes sociais, Sim. na imprensa, mas participar, muitas vezes a gente não vê. E a gente entende isso, tá, André? E por isso nós criamos canais digitais também. No Conecta, o que é que a gente fala? Um bom modelo de participação, ele tem que ser quando o cidadão puder e quiser. Então, se o cidadão quiser acordar às 3 da manhã, vai no nosso site, ele tem a nossa capivara planejadora, né? Uhum. A gente criou uma capivarazinha que é um IA, e ele vai no Conecta e ele vai lá e nos manda alguma coisa. A gente criou um WhatsApp no começo, depois tivemos uma dificuldade aí. Aí é pela contratação, né, da gestão pública, não foi possível permanecer, mas temos um e-mail, a gente tem uma série de canais objetivos que o cidadão pode nos atingir. Porque esse é o ponto, é a hora que ele quiser participar. A gente está competindo com tudo, estamos competindo com Netflix, estamos competindo com jantar com amigo, então a gente entende que nem sempre é, então a gente fez um esforço de sempre transmitir no YouTube, de gravar isso, de deixar isso lá gravado, de ter um momento de consulta pública posterior que a pessoa pode fazer. Então, assim, a gente tem a consciência que ninguém pode reclamar disso. E a outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, ninguém tem a governança de uma lei tão complexa como essa. Nem o prefeito Eduardo, nem a presidente Ana Jaime, nem eu como coordenador. Porque nós somos gotas no oceano. E quando o cidadão vai na audiência pública, ele acha que ele é um tsunami. Ele acha que ele foi lá, gastou meia hora e que agora o rumo da cidade vai mudar porque ele foi lá e meia hora disse para onde é que a cidade tem que ser orientada. Mas qual é o problema? O problema é que tem muitas visões de Curitiba. E nós, como poder público, nós temos que mediar essas visões. Então tem uma visão mais ambiental, tem uma visão mais social, uma visão mais econômica. E o interesse do poder público é o quê? É equilibrar tudo isso. Porque todos amam Curitiba, cada um no seu viés, mas a gente tem que conseguir fazer uma Curitiba para todos, né? E nos últimos 10 anos mudou muito a cidade? Olha, Curitiba ela é um exemplo de excelência global no que diz respeito ao planejamento. E isso muito por causa do IPUC, né? O IPUC ele institucionaliza o planejamento em 1965, teve a sorte de ter quadros como Jaime Lerner, como Cássio Taniguchi, como Rafael Greca, né? E esse prestígio institucional. Então, assim, Curitiba hoje é uma cidade que já ganhou prêmios de cidade inteligente. O nosso programa do centro já ganhou que foi recém-lançado, já ganhou um prêmio internacional e está concorrendo a outra. A gente faz parte do C40, que é essa coalizão de conexão de planejamento climático com planejamento urbano, né? Então, a gente tem muita sorte de ter... E hoje, quando você conversa com um corretor de imóvel, Curitiba é um argumento de venda, até. Porque... é isso que eu sempre digo, assim, quando o mercado quer, olha, a gente tem que liberar mais, a gente pode ter menos espaço para a área verde e tal, mas
no fim a gente vende metro quadrado. E um metro quadrado, se ele não é qualificado, ele vale menos. Então, Curitiba hoje é uma cidade próspera por causa do planejamento. E como é que fazemos aí, Tomás, para equilibrar a especulação imobiliária com a cidade, com a qualidade de vida da cidade? Aliás, hoje, Curitiba, né, foi eleita mais uma vez a melhor capital do Brasil em qualidade de vida. Como é que faz para equilibrar esse pessoal todo aí? Então, a nossa função como poder público é conversar com todos. A gente não pode, e por isso é que a gente fez as oficinas, porque se a gente não faz essas oficinas estratégicas, eles vão criar os seus canais, às vezes com o prefeito, às vezes com o vereador, às vezes com o secretário e tal. Então nós criamos e todos eles foram no IPUC. Quando a gente percebe, os espaços de conflito eles são muito menores do que parecem, aparentemente. A maioria de quem está no mercado imobiliário não é especulador. A maioria é desenvolvedor, está lá com capital de risco, com isso. A maioria das pessoas dos movimentos sociais, elas também... Não é que elas querem travar a cidade ou querem... Não, elas estão com preocupações legítimas sobre habitação, saneamento. A maioria das pessoas conectadas à questão ambiental, à academia, não é que são chatos e não sei o quê, e intransigentes. Não, eles querem resguardar o futuro. Então, o que é que a gente faz? A gente faz essa escuta qualificada e a gente mostra a eles que é um trade-off. Não existe uma varinha mágica. Se eu, por exemplo, não quero derrubar árvores, eu não posso adensar em áreas que eu não vou ter infraestrutura viária. Porque senão eu vou ter que ampliar essa infraestrutura viária. E ampliando a infraestrutura viária, eu vou ter que derrubar árvores, por exemplo. E isso é sempre uma decisão complexa, né? Mas a gente tem que tomar uma decisão de planejamento orientada ao futuro, né? A gente não pode se perder no curto prazo. Então eu acho que a grande vantagem de ter um IPUC, que é uma política de Estado de planejamento, é que esse burburinho de curto prazo das redes sociais, ele não nos afeta, né? O que a gente tem é um compromisso com o futuro da cidade, com a evidência, claro, com a consulta pública permanente, até por questões pedagógicas, tanto para nós quanto para eles, mas o nosso interesse é realmente o que é que Curitiba precisa e o que é que a gente também tem que modificar no planejamento para não continuar aumentando os problemas, né? Se a gente percebe que um problema está sendo gerado em algum par da cidade. Como era o caso do centro, né? Esvaziado. Né? Então tomamos uma atitude agora do programa Curitiba de Volta ao Centro. Uhum. Então, uma pergunta que eu deveria ter feito no início já da conversa. O IPUC está fazendo com algum auxílio de alguma consultoria externa ou é todo prata da casa? Todos pratas da casa. Inclusive, eu estou no IPUC há 1 ano e a condição era essa. Não, você só trabalha no plano diretor se você vier ao IPUC. E tem sido uma satisfação, inclusive, né? Primeira experiência na gestão pública, mas tem sido muito rica para mim e eu entendo muito hoje o lado da gestão pública, né? Porque a gestão pública é isso, a gente só pode fazer aquilo que está na lei. Diferente do setor privado, faz tudo aquilo que não é proibido pela lei. Né? Então você tem muito mais amarras para inovar. E a inovação, né, se der certo, obviamente que é da instituição, se der errado, sempre tem algum culpado na gestão pública que o Ministério Público vai atrás, que o Tribunal de Contas vai atrás. Então, eu entendo hoje as dores da gestão pública e é um orgulho falar que o IPUC só fez com prata da casa. Todo o desenvolvimento de inteligência artificial, a gente tem hoje um fluxo de inovação com cientista de dados, temos o hipervisor urbano, né? Então, o IPUC tem se preparado para os desafios da cidade. Então, hoje, o hipervisor urbano é um laboratório de Big Data, né, que tem aí dados do Waze, por exemplo, de trânsito, né, dados climáticos, e que ajuda o prefeito a tomar decisões mais rápidas, e que se ajuda o planejamento a tomar decisões mais rápidas com base nessa miríade de dados que é muito difícil você capturar e transformar em evidências para a melhoria da política pública. E qual é a maior reclamação da população? Olha, Trânsito? o trânsito é sempre um... A gente fez uma discussão muito interessante, chamada Urbanista Mirim. O Urbanista Mirim tem um foco nas escolas. O que é que a gente percebeu? A gente foi em diferentes escolas, e numa delas, uma escola de elite, a apreciação da cidade das crianças era do shopping center, era do clube, era do condomínio, era da escola. E eles viam a cidade como um espaço hostil, como um espaço do trânsito, que eles ficavam parados no carro, que eles não podiam sair porque alguém podia
fazê-los. Então, a gente tem que recuperar a cidade. E esse processo de pedagogia urbana é um dos que mais me encantam, né, do urbanista mirim, porque a gente tem que preparar o cidadão para a cidade, né? O meu filho, por exemplo, eu tenho um curitibinha agora de 1 ano e 11 meses, ele vai no Farol do Saber 2 vezes por semana para contação de histórias. Porque ele tem que interagir na praça com outras pessoas. Ele vai no clube também, ele tem aula no clube de musicalização e tal, mas eu faço questão que ele vá à cidade. Então, a principal reclamação está ligada ao trânsito, porque parece que a cidade virou isso para as pessoas, só o seu deslocamento. Quando, na verdade, não, gente. A gente tem que aproveitar a cidade. A Fundação Cultural tem uma miríade de coisas para se fazer, de barata ou quase gratuita. A gente tem um centro maravilhoso, apesar dos seus pontos de degradação. Sabe, a gente tem parques maravilhosos, a gente tem um zoológico gratuito, né? Então, esse é o nosso grande desafio, é fazer com que o cidadão tire essa preocupação do trânsito apenas, que é super importante, porque é o deslocamento diário, e não há varinha mágica para a resolução do trânsito. A gente vai ter que ter um esforço de levar esse cidadão para o transporte público. Ou o trânsito vai tender a piorar, como piorou em países com muito mais capacidade de investimento que o nosso, né? Como o caso dos Estados Unidos e Europa. Aproveitando que você falou que está 1 ano e pouquinho no IPUC, conte mais da tua carreira para nós. Então, Vamos buscar você aonde, Tomás? Olha, eu vim para Curitiba para ter meu filho, né? Então eu tive essa sorte de vir para cá. Eu estava em Brasília antes. Eu trabalhei na cooperação internacional muitos anos, então tive na cooperação alemã, que é bilateral, e tive na ONU. Na ONU eu trabalhei no ONU Habitat, que é a Agência de Desenvolvimento Urbano, eu trabalhei no PNUD, que é a Agência de Desenvolvimento, e no NOPS, que é a Agência de Projeto. Eu ainda estava no quadro de consultores do NOPS quando fui convidado. Trabalhei no Brasil também com a FGV Cidades, com a FIP, com alguns think tanks e o Instituto Ícone. Mas assim, a minha família, uma parte é curitibana, meu filho é curitibano, meu cachorro é curitibano. Então Curitiba é super engraçado. Se eu chamar ele de Tião, ele não me atende, tem que ser Tião para ele vir assim. Então assim, o Curitiba era o lugar que a gente sabia que ia ficar, né? Eu conheci minha esposa em Angola, que é paranaense. Então, na verdade eu já tinha vindo a Curitiba, e para um urbanista, Curitiba é um deleite, né? É o lugar que tem o IPUC, que tem o Instituto Jaime Lerner, que tem uma Urbitec, né, que é Sim. do Castaniguchi, que exporta serviços para o Brasil inteiro, que tem uma PUC Paraná, que tem um programa de pós-graduação nota 7 na CAPES, que é o maior que tem. Então, de fato, Curitiba é uma meca para o urbanismo, e eu, como urbanista, uni o útil ao agradável, né? Minha família já estava aqui e minha atividade profissional estava aqui. Mas antes de vir para o IPUC, eu trabalhava fora de Curitiba. Eu tinha que ir para Brasília, tinha que ir para BH, com o NOPS, tinha que ir para o Rio pelo C40. E agora eu não preciso viajar e posso estar com o meu Curitibinha aí mais tempo. Deu uma sossegada aqui em Curitiba. Isso aí. Fernando, mais alguma? Sim, eu queria perguntar para você, Tomás, a partir desse momento, vocês já avançaram bastante, né? Eu acho que vocês já estão quase chegando na reta final de submeter agora a apreciação na Câmara quase. O que chamou mais atenção do que seria necessário intervir de uma forma mais intensa? Perfeito. Uma coisa que eu vejo que incomoda uma boa parte dos curitibanos é eles não entenderem mais como funciona a regra do adensamento e da verticalização. Muita gente dizendo, olha, eu moro num bairro de casa, surgiu um prédio aqui, etc. Como é que eu vou fazer para melhorar meu trânsito na Paulo Gorski, na Eduardo Esprada? Ocupação territorial. A ocupação territorial e a coisa. Então, eu acho que uma das principais questões que nós temos trazido para o plano diretor agora são as macroestratégias. A gente está trazendo agora 10 macroestratégias territoriais, 6 urbanas e 4 ambientais. E vou dar 2 exemplos dessas macroestratégias. Não adianta regularizar pessoas em áreas que a natureza vai pedir de volta aquele espaço. Então eu regularizo hoje, daqui a 10 anos a pessoa perde tudo numa chuva. Então a nossa macroestratégia tem que ser de recuperação. Recuperação ambiental, mas com calma, porque nós não temos dinheiro e nem varinha mágica para resolver isso. Então temos que pensar como é que a gente faz isso. A outra é da consolidação urbana, por exemplo, que tem áreas da cidade que não adianta adensar mais. Eu não tenho binários para algumas ruas da cidade pela topografia, pela maneira, pelo tipo de solo, né? Então eu acho que a grande preocupação da população curitibana hoje é aproveitar melhor a infraestrutura existente, porque a gente tem, ao longo do BRT, várias áreas que a gente não adensou, como poderia ter adensado, né? Pinheirinho, algumas partes do Boa Vista, a própria linha verde,
que é uma área super estratégica, né, com boa capacidade de transporte, e a gente vai ter que trazer de volta para a estrutura esse adensamento, né, e não ele disperso, e não a dispersão como a gente viu de alguma maneira acontecer, né? Haverá um grande impacto na questão da revisão do zoneamento da cidade? Sim, mas a gente tem uma estratégia para isso. Veja, eu acho que o que a gente tem que prover, e o prefeito sempre nos orienta nesse sentido, a cidade precisa de segurança jurídica para ser um bom ambiente de negócios. Mas o interesse público tem que pautar isso. Então, dentro do plano diretor, um dos títulos é das disposições transitórias e finais. E ali é para as regras de transição. Toda mudança que tem que ser feita e que é dolorida, porque às vezes tem uma mudança que tem que ser feita, que se eu não fizer, eu estou só postergando o problema, né? Então esse de não permitir adensamento onde eu não vou poder levar a infraestrutura é um, né? Mas aí eu tenho que criar a regra de transição, porque tem uma pessoa que às vezes já comprou um terreno, já pensando naquele empreendimento. Então eu tenho que dar um prazo para a cidade se adequar, mas eu destravo o problema para o futuro. Importante. Então eu acho que a gente está com essa lógica, sabe, da segurança jurídica, mas pautada pelo interesse público, né, e tentar aí chegar numa equação que seja positiva, que não prejudique os negócios, as pessoas, mas que também não crie passivos que a cidade vai ter que enfrentar depois. Então, e a outra questão que sempre preocupa é que Curitiba não é uma ilha. Hoje ela participa de uma região metropolitana bastante populosa. Como é que os outros municípios são vistos dentro desse projeto da nova revisão do plano diretor? Fernando, muito obrigado por essa pergunta, porque ela é fundamental, viu? Antes do plano diretor, estava sendo elaborado pela MEP o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Esse plano ele ainda está em aprovação pela Assembleia, mas o que é que nós fizemos? Nós trouxemos algumas diretrizes, claro, dentro do interesse municipal, obviamente, mas entendendo que Curitiba é o município polo. Não é a região metropolitana do Paraná, é a região metropolitana de Curitiba, né? É um espraiamento da cidade. Então nós temos que ter um compromisso com isso. Então o que é que está nos pautando? É a cooperação e a solidariedade metropolitana, mas também o princípio da relevância do município polo no fenômeno metropolitano, né? Uhum. E aí, o que é que a gente tem feito? A gente chamou São José dos Pinhais, nós fomos, porque São José dos Pinhais está revisando seu plano diretor. Nós fomos lá, chamamos os técnicos e dizemos, que tal a gente criar, dentro do plano diretor, uma carta magna para a resolução de conflitos? Uhum. Com princípios mesmo, assim, de olha, como é que a gente vai resolver esse conflito aqui e tal. Então, em 5 grandes temas: mobilidade, planejamento, habitação, desenvolvimento social, dimensões ambientais e recursos hídricos, que são questões muito pontuais. E nós estamos criando uma lógica agora de projeto estratégico metropolitano, que é o contorno ferroviário, é a questão da reserva hídrica do futuro. São dimensões muito importantes, é a rede integrada de mobilidade. Então, a gente está pensando nisso porque o que é que aconteceu, tá? E aí eu queria só mais um tempinho para isso. Curitiba cresceu apenas 1,2% nos últimos 12 anos, entre os dois censos. Só isso. Mas a região metropolitana cresceu 10%. 10,44%. E alguns municípios, como Fazenda Rio Grande, 83%. O que é que a gente chegou à conclusão? Olha, o sonho curitibano ele está se concretizando na região metropolitana. O Curitiba de volta ao centro é uma tentativa. Veja, Curitiba ganhou população em algumas áreas periféricas. O bairro que mais cresceu foi o do Caximba. E um dos que mais perdeu população se concentra ali na regional matriz, no centro. Então, veja o contrassenso. Onde a gente tem infraestrutura, perdemos população. Onde a gente ainda não tem infraestrutura completa, ganhamos população. O de volta ao centro é uma resposta a isso. Nós queremos trazer esse cidadão pro centro porque ele já vem pro centro. O que a gente quer é que ele deixe de pegar as 2 horas de ônibus ou 3 horas de ônibus para ir e voltar e agora pegue um elevador. E com essas 3 horas ele vai ter tempo de cuidar melhor da sua família, de se qualificar melhor, né, de ter tempo para abrir um outro negócio, de fazer entregas e tal. E aí ser um cidadão melhor, mais produtivo, que ganha melhor, que cuida melhor da sua família. Então, Curitiba de volta ao centro é uma tentativa de resposta a isso. E nós queremos que o sonho curitibano se concretize em Curitiba e que a região metropolitana se desenvolva de maneira integrada, né? E aí, o desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar nesses arranjos produtivos conectados à região metropolitana. Fernando, estamos caminhando para o final. A conversa foi boa e me dá a impressão que
logo no começo da nossa conversa, a gente falou bastante, né, da revisão de 10 em 10 anos. Parece que essa gestão está fazendo um plano diretor para mais de 10 anos. Para a próxima gestão e para a próxima. Né? Lembra muito administrações bem-sucedidas do passado que trataram o IPUC de uma forma, né, até melhor do que também outras gestões. Eu falo isso porque o Fernando foi da URBS e partiu da caneta ali do Fernando e de um grupo que o Fernando montou, junto com o Marcos Isser, né? Isso. A última licitação de transporte público, por exemplo. Está sendo revista agora, vai ser divulgada nos próximos meses, mas vem de lá. E eu me lembro que foi uma das últimas gestões, né, que cuidou bem assim da cidade. Depois foi substituída por uma desastrosa. Nós tivemos que um entreveiro. Depois achatou, as coisas se recuperaram novamente. E que achatou bastante o IPUC. O IPUC é um órgão de referência mundial. E hoje a gente vê de volta o IPUC com essa... O Eduardo tem uma visão muito boa, né, de planejamento estratégico, então ele tem prestigiado muito o IPUC. Isso é fundamental para a cidade. Tomás, alguma consideração final? Não, é isso. Eu acho que a visão 2050, né, Curitiba 2050, ela é essa visão estratégica. São 24 anos, então são 3 grandes gestões de 8 anos. É uma visão alinhada a acordos internacionais, no caso o Acordo de Paris, o próprio Plano Climático de Curitiba já é para 2050. A gente quer levar uma nova geração de planos aí para 2050, mas sempre pensando o plano de ação integrada conectado ao orçamento público, porque a gente tem que conectar o longo prazo com o curto prazo e mediar isso, e entender que o longo prazo é difícil de planejar, mas que a gente tem que ter um cenário muito otimista, que é o nosso farol, e tem que ter um cenário muito pessimista, que são os riscos de não fazer nada. E foi isso que a gente fez no Seminário Curitiba do Amanhã, e eu acho que é isso. O IPUC, ele é uma honra poder trabalhar no IPUC, eu acho que a gente teria que reforçá-lo ainda mais. Eu me sinto à vontade por estar há pouco tempo lá e ainda não ser considerado um prata da casa. Eu acho que o IPUC ele tem que ser ainda mais reforçado, ele é um grande ativo da cidade, né? A gente tem que investir aí em inovação constante no IPUC, e eu agradeço ao espaço e fico muito feliz de ter podido falar, né, com os ouvintes de vocês, e estamos aí à disposição para futuras conversas. Tá bom. Tomás, obrigado por ter vindo. Fernando, até Obrigado. A próxima. Muito bom, foi bem esclarecedor. Acho Foi boa. Para quem não entende a complexidade de um plano diretor, a importância dele para a cidade e para o cidadão, foi uma entrevista muito boa e a gente fica muito agradecido da tua presença entre nós. Eu que agradeço, viu? E estamos à disposição. Eu, a Ana, estamos lá. A gente tem... O prefeito ele se caracteriza agora, né, por essa gestão do diálogo, né? Eu sempre gostei muito de falar, dá para ver, né? Que eu gosto bastante. Eu venho da cooperação, então é isso. Você tem que falar com todo mundo e é isso. Estamos à disposição. Ótimo. Muito obrigado. Perfeito. Semana que vem a gente volta. Acesse as nossas redes, o @hojepr. Só não falo isso, nosso pessoal lá nas redes sociais fica enlouquecido, Fernando. Me dão bronca, que é um troço horroroso. Acesse o Hoje Paraná. E a gente volta semana que vem. Um abraço, até a próxima.